No dia 7 de julho de 2014, estreava na Weekly Shonen Jump o mangá de Boku no Hero Academia. Muitos viam a obra de Horikoshi Kohei como novo pilar da revista, o verdadeiro sucessor natural de Naruto. A Jump buscava uma nova série capaz de capturar o público jovem com o mesmo impacto emocional e apelo heróico que o Ninja de Konoha teve por mais de uma década. E Boku no Hero Academia parecia o candidato perfeito para isso, pelo menos até ele deixar de ser. Boku no Hero rapidamente se tornou um dos maiores sucessos modernos da Jump, alcançando o público global e firmando-se como uma das obras mais influentes da década de 2010. Mesmo antes do anime, o mangá já havia se tornado extremamente popular. No entanto, ao longo dos anos, o mangá enfrentou altos e baixos, momentos que colocaram a série entre os maiores shonens de todos os tempos e decisões narrativas que acabaram esfriando seu impacto até ela ser praticamente esquecida, voltando a ser lembrada apenas no seu enterro, no seu velório, com aquele fatídico final. Como muitos de vocês sabem, Boku no Hero foi uma das séries que mais marcou a história desse canal. Eu tenho um vídeo revisando o primeiro episódio do anime ainda lá em 2016 e foi em 2020 e 2021 que o mangá ajudou esse canal a explodir de alcance e visualização. Por muito tempo eu dizia que essa série era o meu xodó aqui desse canal, que eu amava e tinha um carinho muito grande toda semana que eu vinha comentar sobre um novo capítulo. E por que eu decidi fazer esse vídeo agora? Porque no momento da gravação desse vídeo estamos acompanhando a temporada final do anime de Boku no Hero, que veio com uma sequência de episódios sensacionais. Então eu quis aproveitar essa deixa para fazer esse vídeo que na verdade eu queria fazer desde o final do mangá. Eu cheguei a comentar sobre o final isoladamente do mangá, mas eu não cheguei a fazer um vídeo completo como esse. Então, dito isso, se você acompanhou os vídeos de Boku no Hero aqui do canal ou foi um fã da obra em algum momento, chegou a hora de relembrar por que essa história marcou a vida de tanta gente. Essa é a história da ascensão, auge e queda de Boku no Hero Academia. Nos primeiros anos após a sua estreia, Boku no Hero Academia foi um fenômeno imediato. Em menos de um ano de publicação, o mangá já vendia mais de 2 milhões de cópias, e em 2016, com o lançamento do anime pelo estúdio Bones, as vendas explodiram, ultrapassando 6 milhões de exemplares. A série ganhou força como poucos novos títulos da Weekly Shonen Jump haviam conseguido desde Naruto e Bleach. O estilo do Kohei misturava super-heróis ocidentais com drama emocional e o espírito de superação dos shonens clássicos, criando algo que parecia novo e ao mesmo tempo familiar. E logo de cara, podemos citar a temática de super-heróis ocidentais como um fator decisivo na ascensão e queda da série. Boku no Hero surgiu no timing perfeito. Em 2015, os filmes de super-heróis estavam numa ascensão de popularidade absurda e Boku no Hero conseguiu surfar muito nessa onda. A própria figura do All Might lembra muito a imagem do Superman como o herói mais poderoso de todos. Para vocês terem uma ideia, foi em 2015 e 2016 que tivemos filmes como Vingadores Era de Ultron e Capitão América Guerra Civil. Então, com base nisso, a gente já consegue ter uma noção muito clara de como Boku no Hero surgiu no timing mais perfeito possível. E curiosamente, a queda de Boku no Hero também aconteceu no exato mesmo timing da queda do gênero de super-heróis no cinema, mais especificamente entre 2022 e 2024, onde tínhamos séries como Mulher Hulk e filmes como Madame Teia e As Marvels. Mas não se engane, porque a queda de Boku no Hero também envolve outros pontos mais específicos da série que a gente vai discutir ainda durante esse vídeo. Bom, a história começa acompanhando Izuku Midoriya, um garoto sem individualidade em um mundo onde superpoderes são a regra, e seu maior vício é estudar tudo sobre o universo dos heróis. E seu encontro com o maior de todos os heróis, All Might, marca o início de uma das relações mais envolventes da série. A cena em que o All Might afirma que o Midoriya poderia sim ser um herói é particularmente uma das minhas favoritas. E ver o Midoriya caindo em lágrimas com a mão no peito naquela cena consegue me emocionar até hoje. Ao herdar o poder do One for All, Midoriya passa a estudar na UA, a escola de elite que forma os futuros heróis. Lá, ele conhece personagens como Bakugou, seu eterno rival com complexo de Deus, Todoroki, o filho problemático do herói número 2, e Uraraka, o seu interesse amoroso desde que ele pisou naquela escola.
Os primeiros episódios da série são um deleite. Toda a dinâmica escolar e cada pequena vitória do Midoriya, desde o exame para ingressar na escola até as provas práticas dentro da própria escola, tudo isso é muito gostosinho de acompanhar, porque apesar do Midoriya ter recebido a individualidade mais poderosa de todas, o seu corpo ainda era muito fraco e ele precisava usar frequentemente o seu maior dom, que era a inteligência. Inclusive, isso é tão real que numa das provas em que o Midoriya precisa enfrentar o Bakugou fica desesperado pensando: eu não posso deixar ele pensar. Eu preciso atacar sem parar, porque se ele começar a pensar, se ele tiver tempo de pensar, meu amigo, é aí que eu tô acabado, porque o Bakugou sabia qual era a principal arma do Midoriya. Enfim, todo esse primeiro arco da série é uma delícia de acompanhar. A gente conhece os principais personagens do elenco da série, seja do lado dos heróis quanto do lado dos vilões, até que chegamos no clímax onde o All Might precisa aparecer para salvar o dia e derrotar o poderoso Nomo. Aquela cena de metade do rosto dele transformado foi um tanto bizarra, mas ao mesmo tempo incrível. Porém, mesmo conquistando a vitória, podemos ver o quão frágil estava o All Might e o quão próximo da queda estava aquela sociedade com o maior dos heróis estando prestes a se aposentar. Esse início marcou o momento em que Horikoshi parecia ter em mãos o equilíbrio perfeito entre ação, humor, construção de mundo e emoção. Mas a ascensão de Boku no Hero ainda ia continuar. A segunda temporada da série começou com o clássico arco do torneio. Afinal, todo grande shonen precisa ter um arco de torneio. Esse é um recurso que não tem erro e o Horikoshi soube aproveitar muito bem esse arco para aprofundar e desenvolver alguns dos principais personagens da série. Tivemos a oportunidade de ver lutas fantásticas, desde as menos relevantes até as mais relevantes, como a batalha entre Uraraka e Bakugou, onde a nossa querida Uraraka mandou muito bem e deu um trabalho enorme para o Bakugou. Quem lembra de ver o Bakugou parado durante boa parte da luta e o resto da turma achando que ele estava subestimando a garota, quando na verdade ele estava sendo extremamente cauteloso por saber o quão perigosa a Uraraka poderia ser. Foi nesse arco também que conhecemos o nosso homem Endeavor, o herói número 2, que carregava um complexo de inferioridade por nunca ter conseguido ser o maior de todos os heróis, e que viria a se provar um dos melhores personagens da história dos mangás shonen. Na época, ele tinha como objetivo fazer do seu filho Todoroki, o seu filho favorito perfeito, o próximo herói número 1. Mas por outro lado, Todoroki odiava o próprio pai por causa de todo o trauma que o pai dele causou na família e queria provar que poderia ser o número 1 sem usar a habilidade de chamas que ele herdou do seu pai. Ele se tornaria o número 1 apenas com a habilidade de gelo herdada da sua mãe. Mas é aqui que o Midoriya entra na jogada para mudar essa perspectiva. Numa das últimas batalhas do torneio, Midoriya enfrenta Todoroki numa batalha brutal. Quem se lembra de quantas vezes o Midoriya precisou usar o Smash e acabou ficando com o dedo cada vez mais roxo e quebrado só para conseguir se manter na luta. Cada Smash que o Midoriya lançava era uma tortura de assistir. No fim, ao invés de focar na própria vitória, Midoriya desejou fazer com que Todoroki entendesse que ele precisava superar o seu trauma e que a forma dele fazer isso era aceitar e ressignificar aquele poder de fogo que ele herdou do seu pai. Ou seja, Midoriya escolheu sacrificar as próprias chances de vitória e mais uma vez a si mesmo para salvar o amigo que estava na sua frente precisando de ajuda. Lembrando que depois disso, o Bakugou enfrenta o Todoroki na final do torneio, mas para mim as duas batalhas anteriores foram as melhores. É na segunda temporada do anime que também acompanhamos o arco do Sten, o assassino de heróis que vinha tocando terror na cidade e teve um envolvimento particular com um aluno da Yue. Sten deixou o irmão mais velho de Ida paraplégico e incapaz de continuar atuando como herói. Naturalmente, isso fez com que Ida quisesse se vingar de Sten, que conseguiu extrair os piores sentimentos daquele que era o aluno mais certinho da classe 1A. E aqui eu queria destacar uma qualidade do Kohei. Parecia que ele podia pegar qualquer personagem mais ou menos relevante da série e trabalhar ele de maneira fenomenal.
O próprio Todoroki era bem pouco relevante na primeira temporada, mas tanto ele quanto o Ida receberam um destaque incrível nessa segunda temporada e se tornaram os favoritos da galera. Parecia que o autor tinha um toque de Midas, porque qualquer personagem que ele escolhia aprofundar, ele ia lá e fazia mágica. E essa qualidade se perdurou até o último arco de Boku no Hero, quando ele decidiu trabalhar o Koda e o Shoji. Por incrível que pareça, o homem conseguiu fazer mágica com esses dois personagens na reta final da série. E não só do lado dos heróis, mas o autor também fez um trabalho bem legal com o vilão desse arco, o Sten. Sten era um vilão que veio para questionar o sistema de heróis e como os heróis eram movidos por fama e dinheiro ao invés de serem movidos pelo desejo altruísta de salvar as pessoas. E por isso ele matava os heróis que ele considerava corruptos. Ele realmente acreditava que estava fazendo justiça. E aí, vocês achavam que o Sten estava certo? Na época isso foi uma discussão infinita. E agora, indo para a terceira temporada, foi quando tivemos um dos momentos mais marcantes de toda a história. Bakugou foi sequestrado pelos vilões e os heróis precisaram se juntar para atacar o covil dos vilões. Essa dinâmica do Bakugou sendo sequestrado foi interessante porque o Bakugou sempre foi aquele cara meio cuzão. Então, na época, a gente pensava que ele poderia seguir o clichê do rival do protagonista caindo nas trevas e se unindo aos vilões. Mas, curiosamente, esse arco serviu apenas para reforçar que o Bakugou desejava ser de fato um herói. E foi nesse arco que também tivemos a lendária batalha entre o One for All e o All for One, e a última grande batalha do All Might na sua glória. A coreografia da luta em si foi muito simples, já que o All for One usava um monte de individualidade fundida, enquanto o All Might só precisava socar cada vez mais forte. Mas o peso dessa batalha está na carga emocional, está no fato do All Might se colocar na frente de um ataque do All for One apenas para proteger uma única pessoa que não tinha conseguido evacuar ainda, e a gente ver o All Might completamente detonado depois de receber o ataque e mesmo assim todo o caminho ao redor que levava aquela pessoa não ter sido atingido. O peso da batalha está na gente ver o All Might lutar antes dele finalmente se despedir do One for All e mesmo depois disso permanecer de pé com o braço erguido e com toda a sua glória pela última vez. Na terceira temporada, também somos apresentados a um personagem chamado Mirio Lemillion, o veterano da Turma 1A que conquistou uma legião de fanboys na época. Quem lembra que a galera hypava o Mirio, né? Mirio era aquele cara que não tinha como não gostar. Ele era carismático, sempre com um sorriso no rosto, era estiloso e principalmente era alguém poderoso a ponto de derrotar a Turma 1A inteira e ser nomeado o herói mais próximo de se tornar o número 1. Esse personagem foi um excelente acréscimo na história para que existisse um conflito entre ele e o Midoriya. Assim que o Midoriya descobre que o Mirio era o candidato a receber o One for All do All Might, isso inevitavelmente mexe profundamente com a autoestima do nosso garoto, que já não era tão boa, né, pra falar a verdade. E isso não apenas mexeu com o Midoriya, mas mexeu com a fandom inteira, que começou a afirmar que o Mirio deveria ser o verdadeiro protagonista da história. O argumento era que o Mirio era muito mais poderoso, muito mais estiloso e muito mais carismático, enquanto o Midoriya era só um garoto chorão e fracote. Mas quem não é um otaku emocionado entende que isso é apenas uma questão de perspectiva. O Mirio já foi apresentado pra gente como um personagem veterano e desenvolvido, enquanto o Midoriya ainda estava no começo da sua carreira de herói. Mas o que muita gente esquece ou prefere ignorar é que o Mirio também passou pelas exatas mesmas dificuldades que o Midoriya passou. Enfim, Mirio tem o seu grande momento na série quando ele enfrenta o poderoso Overhaul e no clímax da luta decide sacrificar os seus poderes para salvar uma menina chamada Eri. E foi nessa terceira temporada que um dos grandes problemas de Boku no Hero começou a aparecer: a queda da animação. O anime de Boku no Hero historicamente sempre teve uma certa constância na animação, sem nunca ter decaído drasticamente. Mas as duas primeiras temporadas se destacavam por conseguir entregar momentos de clímax muito bem produzidos e uma animação bem acima da média. Novamente, a cena final da luta entre Midoriya e Todoroki, a cena do Ida superaquecendo as pernas durante o torneio, ou mesmo o primeiro soco do Midoriya naquele robô gigante do exame de admissão, todas essas foram cenas muito acima da média.
Tudo bem que a terceira temporada também teve momentos de animação marcantes, como o soco de 1.000.000% do que o Midori enfia na cara do Muscular, ou mesmo a luta do All Might contra o All For One, mas também foi nessa temporada que a coisa começou a ficar um pouco esquisita. Tudo bem que a luta final entre o Midoriya e o Overhaul ainda foi absurda de boa, mas as cenas de luta do Mirio já foram meio estáticas demais. E esse foi um problema que começou a perseguir Boku no Hero pelos próximos anos. Isso porque, a partir da terceira temporada, foi quando o estúdio começou a focar os seus melhores animadores na produção dos filmes, que começaram a sair a cada 2 ou 3 anos sem parar. Isso fez com que a animação do anime tivesse uma certa queda, com os melhores animadores voltando a trabalhar no anime apenas em cenas muito importantes ou nem mesmo isso. Por exemplo, apesar da quarta temporada do anime ser completamente esquecível, o estúdio conseguiu entregar uma obra-prima nos últimos episódios na batalha do Endeavor contra o Nomo. Aquela luta e aquele episódio inteiro foram um espetáculo. Eu perdi a conta de quantas vezes eu chorei assistindo aquele episódio. Toda a luta foi incrível, a redenção do Endeavor, o peso dele ser o novo herói número 1, a perspectiva dos filhos e da família dele assistindo, a metáfora dele destruindo um monstro dentro de si através daquele Nomo e no fim permanecendo de pé com o braço erguido assim como o All Might. Pra mim, essa cena conseguiu me emocionar muito mais do que a do All Might, justamente pelo Endeavor ser esse cara imperfeito tentando se redimir. E numa animação que queimou até a minha televisão de tão quente que foi. Mas enfim, o mesmo não aconteceu no final do arco dos vilões, quando a temporada termina com o Shigaraki despertando um novo nível de poder e ficando com o cabelo branco. Aquela temporada foi tão fraca que o estúdio nem deve ter feito questão de trazer os melhores animadores de volta para a série e decidiram manter eles nos filmes mesmo. E além dessa pequena queda de animação, eu sinto que a essa altura ninguém mais sabia em qual temporada o anime de Boku no Hero estava e ninguém sequer sabia se o anime estava sendo lançado ou não. O anime de Boku no Hero meio que se tornou irrelevante por um certo tempo. E eu acho que um dos motivos disso é pelos arcos de muito pouco impacto que a gente teve durante esse tempo, como o arco do Shigaraki e o Exército de Libertação Paranormal e outros arcos menores como o arco de treinamento com a turma 1B, o arco do Festival de Música da UA, o arco da agência de treinamento do Endeavor e até mesmo o arco dos heróis profissionais, que apesar de ter a grande luta do Endeavor contra o Nomo, o arco em si não teve nada demais. Eu acho que pouquíssima gente se lembra do que quer que tenha acontecido durante aquele arco. Então eu diria que essa foi a grande era das trevas de Boku no Hero, tanto no mangá quanto no anime, com a queda da animação a partir da terceira temporada. E um segundo motivo que eu vejo para isso é que as novas produções de animação japonesa começaram a vir num nível de qualidade muito alto. Seja as temporadas de Shingeki no Kyojin em 2016 e 2017, o anime de Jujutsu Kaisen em 2021, se eu não me engano, né? E sim, o anime de Kimetsu no Yaiba em 2019. E até mesmo o anime de One Piece, né? Que vem arregaçando nos últimos anos. E uma coisa que precisa ficar clara é que produções audiovisuais, seja anime ou séries de TV, começaram a vir com produções de altíssimo nível de qualidade técnica nesses últimos 10 anos. Cada temporada desses animes chegava com os 2 pés na porta. Então, no meio de tanto lançamento de alto nível, Boku no Hero meio que se manteve ali, parado no tempo, com uma animação mediana e arcos que tinham pouquíssimo impacto narrativo, principalmente ali pela quarta e quinta temporada. Nem a sexta temporada, que teve o grande arco da Guerra de Libertação Paranormal, que era para ser um arco de muito impacto no anime, acabou só tendo uma animação mediana e ofuscando até mesmo o brilho que esse arco teve durante o mangá. Porém, é aqui que chegamos no momento da renascença de Boku no Hero com o arco da Guerra de Libertação Paranormal. Pela primeira vez, o mangá de Boku no Hero decidiu fazer um arco clássico de shonen em que um grupo muito grande de heróis precisa enfrentar um grupo muito grande de vilões. Pode parecer estranho, mas Boku no Hero demorou muito para usar esse recurso narrativo de um arco grandioso com vários personagens ao mesmo tempo. Talvez Bleach seja o anime que mais utiliza desse recurso, já que quase todo o arco desde a Soul Society se trata de um grupo enorme de personagens enfrentando outro grupo enorme de personagens também.
Então, esse recurso por si só gera um apelo midiático muito grande, mas o Correi conseguiu fazer mágica durante esse arco. Eu lembro que quando esse arco começou, de repente todo mundo voltou a comentar sobre o mangá de Boku no Hero, e foi quando eu atualizei a minha leitura e voltei a comentar sobre o mangá aqui nesse canal em 2020, porque o negócio ficou bom demais. O objetivo dos heróis era parar o Shigaraki, que estava sendo mantido numa incubadora para passar por um processo de aprimoramento. Então eles precisavam impedir que o Shigaraki atingisse 100% do processo antes que fosse tarde demais. E além de existir um senso de urgência enorme desde o começo desse arco, a gente teve a oportunidade de ver os heróis sendo levados ao limite para impedir o despertar do Shigaraki. E aqui eu queria destacar a Miruko, que roubou completamente a cena, se mostrando uma besta imparável com ódio, indo com tudo pra cima dos gnomos, sacrificando braço, orelha e os caralho, tudo para cumprir a missão de parar o Shigaraki. E foi graças a ela que o processo conseguiu ser interrompido antes de terminar. Além dela, também tivemos o Aizawa precisando manter os olhos abertos a todo custo para impedir que o Shigaraki usasse os seus poderes. Levou um tiro na perna que apagaria sua individualidade e escolheu arrancar a própria perna para manter a individualidade ativada. Também tivemos o Shigaraki amassando o Gran Torino com um soco que deveria ter matado o velho. Além disso, tivemos a emblemática morte do Twice pelas mãos do Hawks, que depois foi vingado pelo Dabi, que carbonizou o Hawks por inteiro. E mais pro final, a cena do Shigaraki conseguindo empalar o bucho do Bakugou, que fez o Midoriya despirocar de vez. E ver o Midoriya no modo Berserk contra o Shigaraki foi um negócio que só quem viveu na época vai entender. Inclusive, também foi nesse arco que o Midoriya começou a explorar as suas outras 7 individualidades armazenadas pelo One for All. Isso deu uma polêmica danada na época, se fazia sentido ou não o Midoriya passar a ter um arsenal de habilidades, mas não tem como negar que isso gerou um hype absurdo. A cada pouco, ele despertava uma nova individualidade, uma atrás da outra. Então, Boku no Hero conseguiu renascer em popularidade, mas ninguém estava preparado para o que viria a seguir: o arco do Deku Dark. Se tem uma coisa que rendeu popularidade e marketing para a série, foi o visual do Midoriya depois que ele decide abandonar a UA, rejeitar a ajuda do All Might e se tornar um protagonista Dark, seguindo um caminho de solidão. Não tem como negar que o visual do Deku Dark foi uma das coisas mais bem pensadas para o marketing da série, e esse foi o verdadeiro ápice de popularidade da série e de visualização desse canal inclusive. Mas para quem acompanhou o mangá de perto, sabe muito bem que a diferença do Deku Dark era muito menor do que a galera pensava. Sim, ele abandonou a UA e escolheu atuar como um vigilante solitário, mas ele ainda era o Midoriya de coração puro que a gente conhecia. E infelizmente, essa versão do personagem durou muito pouco. Rapidamente, a turma 1A consegue trazer ele de volta para a escola e o personagem volta a ter o visual de sempre. Então, o Deku Dark foi muito mais marketing do que qualquer outra coisa. Inclusive, esse arco também foi o momento em que a gente pensava que haveria o tão aguardado time skip na história. Primeiro, como o Midoriya ficou em coma, ou ficou desacordado, depois do arco anterior, a gente pensou que ele continuaria assim por pelo menos mais um ano. E o argumento para isso é que o Midoriya tinha se conectado com os antecessores do One for All e ele poderia passar por uma espécie de treinamento mental enquanto estivesse em coma. Na época essa teoria fazia sentido, tá? Não precisa julgar ela na perspectiva de agora. No fim, ele acabou acordando do coma e decidiu abandonar a UA, e aqui sim era o momento perfeito para que a gente tivesse o tão aguardado time skip, o recurso narrativo mais manjado e funcional de qualquer mangá shonen. O Midoriya sacrificaria o seu ano letivo e talvez até o sonho de se formar na UA para concluir um objetivo maior: conseguir caçar e derrotar o Shigaraki. Infelizmente, tudo isso meio que termina em pizza e o Midoriya volta a estudar na UA sem qualquer consequência e a versão Dark dele desaparece para sempre da história. Mas pelo menos esse arco teve uma coisa de bom: o grande momento em que o Bakugou finalmente pede desculpas por tudo o que ele fez de ruim na vida do Midoriya. Bom, esse foi um arco que não teve grandes consequências na série e o pedido de desculpas do Bakugou
poderia ter acontecido sem a existência desse arco, mas pelo menos fez o mangá atingir o ápice de popularidade. E por incrível que pareça, o próximo arco também manteve o hype de popularidade da série lá em cima, porque chegamos no arco da Star and Stripes. Bom, com a ameaça do Shigaraki atingindo um nível internacional, chegou a hora dos Estados Unidos intervir e mandar a sua heroína número 1, a Star and Stripes, e sua individualidade da nova ordem. Como todo mundo sabe, a Star é basicamente uma cópia cagada e cuspida do All Might, e isso tem um propósito muito claro na série. O autor sabia que precisava fisgar o interesse do público da maneira mais rápida possível. Afinal, a personagem não ia durar muito na série. Então, o que o autor decidiu fazer? Usar o personagem mais carismático e popular da série e criar uma versão feminina dele. Afinal, se todo mundo adora o All Might, por que não adorar a Star também? Claro, o autor inventa a desculpa de que a Star treinou com o All Might e se inspira muito nele, e por isso o visual dela é totalmente inspirado no dele. Mas narrativamente, a gente sabe que isso foi apenas um atalho do autor pra gente criar uma conexão imediata com a personagem. E independentemente da intenção, a estratégia funcionou. E somado ao visual, o que chamou a atenção na personagem foi descobrir o quão desgraçadamente apelona era a individualidade dela, chamada de Nova Ordem. Qualquer semelhança, né, é mera coincidência. Com essa habilidade, Star conseguia ditar uma ordem sobre aquilo que ela tocava, chegando ao ponto de distorcer a própria realidade. Por exemplo, ela foi capaz de criar um avatar gigantesco dela própria, criado pela própria atmosfera, podia anular o oxigênio de determinada área e assim por diante. Essa era uma habilidade tão apelona que fez muita gente até duvidar se fazia sentido ela existir no universo de Boku no Hero, ou sequer se fazia sentido ela ter sido derrotada pelo Shigaraki. Mas é claro que o autor veio com uma saída bem conveniente para isso. Isso porque a limitação do poder da Star envolvia ela precisar do nome do alvo. E como o Shigaraki estava num processo de fusão com o All for One, ele se tornou, adivinhem só, imune ao poder dela, pelo menos como alvo direto do poder dela, né? Então a Star é apresentada na história, tem o seu passado revelado, enfrenta o Shigaraki e acaba sendo derrotada e morta por ele. Tudo isso em apenas 6 míseros capítulos. Vocês têm noção disso? Pra mim tinha sido pelo menos uns 10, mas nem isso chegou a ser. Muita gente acha que o propósito da Star na série serviu unicamente pra bufar ainda mais o Shigaraki, já que ele roubou o poder dela, mas a verdade é que ela serviu pra nerfar o Shigaraki e suas trocentas habilidades. O problema é que essas habilidades que foram destruídas pela Star, a maioria delas a gente nem sequer tinha ouvido falar. Então o que a Star fez na prática foi fazer uma limpa no armazenamento de habilidades do Shigaraki, mas apagando na prática aquele monte de habilidade que nunca era usada e a gente só ouvia falar que ele tinha. Igual quando você faz, né, uma limpa no HD daquele monte de aplicativo ou arquivo inútil que você tem. E a sacanagem com a Star foi ainda pior, porque no arco final o Shigaraki tem as suas outras habilidades bloqueadas por um tempão por causa da individualidade do Aizawa. Então, independente da quantidade de habilidades que ele tivesse, o Shigaraki já teria suas habilidades apagadas de qualquer forma, mesmo que temporariamente. Então, a existência da Star na história foi um fenômeno extremamente bizarro e difícil de entender até hoje. Mas, de novo, não tem como negar que isso manteve o hype na série lá em cima. E outro arco que também movimentou demais a comunidade aconteceu logo em seguida, com o arco do traidor da Yue. Quem lembra que esse traidor era comentado desde a 3ª temporada, se eu não me engano, e agora ele finalmente seria revelado no último arco da história. E independente do timing, o mais engraçado dessa revelação foi o bait criado pelo autor. Num capítulo, ele sugeriu que o traidor seria a Hagakure, a garota invisível, mas logo no capítulo seguinte, a gente descobre que aquilo era apenas um bait do autor e que o traidor seria na verdade o Aoyama, o garoto do umbigo de arco-íris. Então, percebam uma coisa, independente das decisões que o autor decidiu tomar, todos esses últimos arcos foram massivamente comentados e a série continuava na boca do povo. O final de Shingeki também foi super polêmico, muita gente odiou, mas todo mundo falava sobre a série até o final.
Porém, foi a partir do último arco que Boku no Hero foi gradualmente sendo completamente esquecido. Aos poucos, ninguém mais comentava sobre o mangá, nem pra elogiar, nem pra xingar. Boku no Hero havia simplesmente desaparecido. Como que o mangá, que era comentado toda semana durante anos, conseguiu desaparecer dessa forma? É isso que a gente vai tentar responder agora. Bom, a gente pode citar aqui alguns motivos mais tangenciais à obra, como a fadiga do gênero de super-heróis como um todo e a mudança no hábito de consumo das pessoas. Nos últimos anos, teve uma explosão de conteúdo na internet, especialmente de vídeo curto, que acabou diluindo bastante a atenção do público. Ou seja, hoje em dia é muito mais difícil reter a atenção do público por muito tempo, quem sabe a gente dirá até por muitos anos. Então, se uma série ficou ruim ou sem graça, a pessoa vai atrás de outra coisa para se entreter, porque opção de conteúdo hoje em dia não falta. E isso eu digo seja conteúdo longo ou conteúdo curto mesmo. Junto a isso, a gente também pode citar problemas que começaram a afetar diretamente a serialização de Boku no Hero. Nos últimos anos de publicação da série, em 2022, 23 e 24, a gente pode observar que a quantidade de pausas aumentou drasticamente, e justamente durante o arco da guerra final de Boku no Hero. Então, com essa quantidade enorme de pausas, fica muito difícil reter a atenção de um público que passou a ter cada vez mais dificuldade de fazer isso. E fora a quantidade de pausas, o autor começou a lançar capítulos com 15 ou 12 páginas, quase metade do número de páginas de um capítulo normal. Na época, o próprio autor fez declarações sobre as condições de saúde dele e uma delas me marcou demais, quando ele disse que começou a notar um fluido estranho saindo do ouvido dele, que a galera até zoou dizendo que era o cérebro dele derretendo. Pô, a galera é foda, né, também, mas tudo bem, foi engraçado. Então é fato que o autor não estava nas suas melhores condições de saúde e talvez por isso ele não tenha conseguido entregar um arco final à altura do que era esperado. Mas eu acho que talvez o principal problema para que o mangá de Boku no Hero tenha sido esquecido se trata de como o arco da guerra final foi conduzido. Se vocês repararem, o arco da guerra final foi basicamente a mesma coisa do arco da guerra de libertação paranormal. A gente teve todos os principais heróis reunidos para enfrentar todos os principais vilões. Obviamente que com algumas pequenas diferenças lá e cá, como a presença do All for One na guerra final, por exemplo. Mas percebam que o arco da guerra final passou uma impressão de ser um arco repetido, um arco de algo que a gente já tinha visto antes, que era uma batalha muito foda contra os vilões e contra o Shigaraki. Então, pelo fato da gente já ter visto um arco como esse antes, o arco da guerra final acabou não tendo o mesmo impacto, porque a gente já se sentiu realizado. Tipo, vai ter um arco da guerra de novo, mas a gente já não teve um desse agora há pouco. Então é como se o público já estivesse de barriga cheia e não tivesse sentido mais a necessidade de acompanhar uma guerra que teria basicamente o mesmo formato da anterior. Mas até aí a gente pode argumentar que Bleach consegue repetir o mesmo arco trocentas vezes e continuou fazendo sucesso por anos. Primeiro tivemos o arco da Soul Society e depois o arco dos Arrancar, que só muda a donzela em perigo da Rukia para a Orihime, muda o grupo de vilões e termina com uma nova transformação do Ichigo. Então, se o arco da primeira guerra de Boku no Hero deu certo, por que o arco da guerra final não daria certo também? Além dos motivos que eu já citei, eu acho que existe um fator muito importante que diferencia a primeira e a segunda guerra de Boku no Hero, que é a participação dos alunos. A primeira guerra teve uma participação dos alunos da UA, especialmente o Midoriya e o Bakugou, mas em grande parte a participação dos alunos foi muito menor e se restringiu a dar suporte aos civis e ajudar a derrotar o poderoso Gigantomachia. E mesmo contra o Gigantomachia, o grande destaque foi para Mount Lady, tentando segurar aquele monstro. Então a guerra de libertação paranormal deu um destaque muito maior para os heróis profissionais, a Mirko, o Aizawa, o Endeavor, Hawks, o Present Mike e etc. Esses eram os caras que a gente queria ver lutando. Porém, a guerra final decidiu focar muito mais nos esforços dos alunos da UA
tanto a turma 1A quanto as outras turmas e até mesmo os alunos de outras escolas, para que eles assumissem o protagonismo de lidar com a ameaça do Shigaraki. Mas vamos ser sinceros que o autor não conseguiu fazer com que a maioria das pessoas se importasse com a maioria dos alunos da UA, já que o foco maior sempre foi muito mais o Midoriya, o Bakugou e o Todoroki. E tudo bem, os alunos podem existir na história como uma espécie de plano de fundo para compor um cenário de escola como a gente imagina, mas não tem como o autor querer que a gente se importe depois de 400 capítulos com o Koda ou qualquer outro aluno da UA que não seja o trio principal da turma 1A. Eu entendo a ideia do autor de querer passar o bastão para a nova geração de heróis, ainda mais depois de metade dos heróis profissionais ter se arrebentado na guerra anterior, mas não tem como acreditar que esse bando de adolescente conseguiria dar conta de uma ameaça no nível que o Shigaraki se tornou. O autor não conseguiu fazer a gente acreditar que isso seria possível, principalmente dos heróis profissionais quase terem morrido no arco anterior. Isso chega até mesmo a quebrar uma espécie de verossimilhança dentro da série. Então, sinceramente, eu acho que de todos os motivos que eu citei aqui, o principal deles que fez o arco da guerra final de Boku no Hero perder a maior parte do hype foi o destaque nos alunos da UA. Tudo bem, o Endeavor foi um dos heróis profissionais que teve um destaque maravilhoso, mas o fato da guerra como um todo ter decidido focar a sua atenção nos alunos, que ninguém se importava, acabou ofuscando até mesmo um momento maravilhoso como o Endeavor derrotando o All For One, ou até mesmo a luta final do All Might contra o All For One também. Inclusive, vamos ser sinceros, todo mundo esperava que o All Might já estivesse morto a essa altura. E talvez a gente até possa incluir a falta de consequências reais como um dos motivos que fez a galera dar uma desanimada também. E entendo uma coisa, a participação dos alunos na guerra final até que foi divertida, foi gostosinha de acompanhar e teve momentos de hype como a morte, entre aspas, do Bakugou e a luta final entre o Todoroki e o Dabi, mas o arco como um todo não teve o mesmo nível de epicidade do que a guerra anterior. Na verdade, a guerra anterior foi muito mais focada no Shigaraki e no que mais importava. E eu acho que é por isso que ela fez muito mais sucesso também do que a guerra final. Então, eu acredito que esses foram os motivos para que a guerra final tenha feito com que o mangá de Boku no Hero fosse caindo no esquecimento. A dificuldade cada vez maior de reter a atenção do público por um longo período de tempo, as pausas frequentes do mangá, a diminuição da quantidade de páginas dos capítulos, a falta de hype nas temporadas do anime e o fato da guerra final ser um arco repetido com um hype muito menor do que o anterior por ter decidido focar em personagens que o autor deixou de lado durante a maior parte da série. Bom, obviamente que a conclusão de Boku no Hero voltou a ser fortemente discutida na internet, o mangá não foi esquecido até o fim e foi interessante ver que todo mundo queria saber e comentar sobre como a história tinha terminado, então colocando em perspectiva até, Boku no Hero conseguiu se manter na boca do povo durante boa parte dos últimos arcos, incluindo a sua conclusão. O único problema, e um problema mais isolado dessa última etapa, dessa última grande saga do mangá, foi o último arco da guerra final. Eu não vou falar sobre o final de Boku no Hero especificamente porque eu já tenho um vídeo de 40 minutos falando sobre isso aqui no canal. Mas eu acho que deu pra gente cobrir e tentar entender tudo o que levou à ascensão, o auge e a queda de Boku no Hero. E agora eu quero saber a perspectiva de vocês sobre isso aqui nos comentários. Se você ficou até o final desse vídeo, lembra de deixar o seu like, conferir a sua inscrição aqui embaixo para a gente alcançar o nosso primeiro 1 milhão de inscritos. E agora você pode assistir o meu vídeo anterior comentando em detalhes especificamente sobre o final de Boku no Hero Academia, beleza? Até a próxima, tchau!